concursos fiscais. Quarta edição revista, atualizada e ampliada. Como o livro está dividido? Este livro foi dividido em 4 unidades. A primeira unidade contém as noções iniciais sobre o trabalho de um auditor fiscal. Para um melhor entendimento, comecei apresentando um breve resumo sobre a nossa história, como é o trabalho do fisco em alguns países, quais os diferentes tipos de trabalho que um auditor fiscal pode realizar, quais os requisitos necessários, quais as diferentes formas de remuneração e de aposentadoria e muito mais. Tudo escrito de uma forma mais generalizada, válida para todos os fiscos do país, sem entrar muito nas características específicas de cada um deles. É, como afirma o título, uma noção inicial sobre a vida do auditor fiscal. Após a sua leitura, acredito que o leitor terá plenas condições de decidir se será essa a profissão que buscar exercer. A segunda é a unidade em que eu detalho cada fisco. É dividida em 4 capítulos. No primeiro, descrevo como são os fiscos federais, que são a Receita Federal e a fiscalização do trabalho, explicando como é o trabalho neles, suas carreiras, seus subsídios, entenda como remunerações, como mudar de local de trabalho, etc. No segundo, faço a mesma coisa em relação aos fiscos estaduais, e no terceiro, abordo os fiscos municipais. No quarto e último capítulo, descrevo diversas outras carreiras que possuem concursos parecidos com os fiscais, que são TCU, CEGU, STN, EMDIC, EMPOG, CVM, agências reguladoras e SUSEP. Neste quarto capítulo, eu abordo as carreiras, as remunerações e os concursos. Nos capítulos anteriores eu não explico detalhadamente sobre os concursos dos fiscos, pois isso é objeto da terceira unidade. É na terceira unidade que eu destrincho os concursos fiscais de fato. Começo abordando a periodicidade deles, os requisitos necessários, etc. Depois entro nos conteúdos mais importantes deste livro, explicando quais as disciplinas que são cobradas, como estudá-las, quais as diferenças entre as bancas e os editais, quantas horas você precisará estudar para começar a ter chances de sucesso, como alcançar essas horas de estudo e, por último, analiso os principais concursos fiscais separadamente. Acredite, você aproveitará muito desta unidade, seja qual for seu conhecimento atual sobre o assunto. Na quarta unidade começo dando dicas sobre o que fazer da vida após ser aprovado em um bom cargo da área. Depois, abordo alguns assuntos que fazem muitos candidatos e seus familiares temerem nossa área, como atentados à nossa vida e corrupção no meio fiscal. Praticamente encerro este livro como os filmes terminam, com um The End, que, no nosso caso, será um papo sincero com o leitor, para ser lido somente após a leitura de toda esta obra, assim como o final de um filme, que não pode ser visto antes. Entretanto, o final do livro mesmo é um apêndice no qual eu descrevo como foi essa minha trajetória de concurseiro, porque sei que alguns leitores ficarão curiosos sobre ela. Como são muitas informações passadas no decorrer do texto e a importância é variável de uma pessoa para outra, sugiro que marque com caneta marca-texto amarela aquelas que julgar relevantes, e, assim, você poderá acessá-las mais facilmente. Eu não gosto de usar muito o negrito nos meus livros, porque acredito que cada leitor é quem deve destacar o que acha mais importante para ser relembrado depois. Por isso, sugiro que leia esta obra com uma caneta marca-texto amarela e um lápis nas mãos, para destacar e fazer anotações. O meu objetivo é que, ao final da leitura, você esteja muito firme em relação ao seu futuro. Caso não se identifique com o trabalho de auditor fiscal ou de outro cargo parecido, tudo bem, também chegarei a um outro objetivo meu, o de livrá-lo de frustrações no futuro. Contudo, acredito que a imensa maioria dos leitores deste livro ficará ainda mais motivada a acumular as centenas de horas de estudo necessárias para aprovação em um concurso da área fiscal e depois trabalhar com afinco e honestamente.
Somente assim o Estado terá recursos para ajudar no bem-estar da população, afinal, somos nós os principais responsáveis por trazer esses recursos financeiros para que a sociedade usufrua depois. Qualquer crítica sobre esta obra, seja ela positiva ou negativa, ou sugestões, correções e atualizações, por favor, mande-me um e-mail relatando pelo alesmeireles@gmail.com.